Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. Agora vamos falar um pouquinho sobre uma situação específica relacionada ao anexo 3 e o anexo 5º do Simples Nacional, onde a empresa ela pode economizar alguns tributos, né, de acordo até mesmo com um certo planejamento tributário, né? Então, via de regra, é o seguinte: as empresas de prestação de serviços, exceto da área de construção civil, exceto da parte de profissões regulamentadas, né? Então, ela tem uma tributação do Simples Nacional com base no anexo 3, pagando, então, a partir de 6% de acordo com o seu faturamento. Então, 6% para quem fatura até 180 mil. A partir disso aí já entra na tabela da Receita Bruta total 12 meses, né? Porém, isso aqui são as atividades, né, em geral, né? Porém, dependendo do tipo de serviço que a empresa presta, tipo serviço de medicina, serviço de engenharia, serviço de representação comercial, fisioterapia, arquitetura, ou seja, profissões regulamentadas, né, com exceção de algumas específicas, né? E aí, então, essas atividades com profissão regulamentada, o que acontece? Elas têm tributação sujeito ao anexo 5º. Então, ela paga a partir de 15,5%. Então, se ela se o faturamento dela está abaixo de 180 mil, uma nota de 10 mil reais que ela emite, ela paga 1.500 de imposto, 1.550, né? Então, é 15,5% de impostos do Simples Nacional sobre a prestação de serviço. Então, muitas das vezes, hoje a gente está, de acordo com as mudanças da reforma trabalhista, né? Então, boa parte das empresas, elas trabalham com a terceirização, né, de serviço, ao invés de contratar o profissional como funcionário, né? Então, hoje tem muitos hospitais que estão fazendo isso, contratando médico, pessoa jurídica, né? Em vez de contratar o médico como empregado do hospital, como funcionário, plantonista, ele vai trabalhar, porém o hospital às vezes exige que ele registre uma empresa para prestar serviço para o hospital mediante nota fiscal, e não como funcionário. Ele tem horário a cumprir e tudo, né, no plantão dele, porém uma empresa terceirizada de prestação de serviços médicos na representação daquele profissional que está lá dentro do hospital prestando serviço como médico. Assim funciona com representantes comerciais, né, porque boa parte das distribuidoras atacadistas, elas não contratam um empregado para trabalhar com representação de vendas. Ela contrata um representante, uma empresa de representação, ou seja, se eu sou representante comercial, em vez de ela me contratar como funcionário para fazer o serviço de representação comercial, às vezes a empresa me exige que eu registre a empresa para eu trabalhar para aquela empresa como vendedor, porém, em vez de eu assinar o contra-cheque e receber um salário pela carteira de trabalho, eu vou receber o meu pagamento mediante nota fiscal emitida minha para a empresa. Isso é o serviço de representação, engenharia, fisioterapia, né? Boa parte, né? Praticamente todas as profissões regulamentadas, quase todas, né? Com exceção da contabilidade, que é um pouco diferente, né? Trabalha dessa forma, né? São tributados pelo anexo 5º, né? E por ser profissão regulamentada. Então, boa parte das empresas, aliás, elas estão contratando os profissionais por esses meios de contratação, não como empregado, mas como empresa prestadora de serviço. Ou seja, eu registro a empresa para eu prestar serviço, o meu serviço que eu seria de funcionário, eu deixo de ser funcionário e passo a ser um prestador de serviço para aquela empresa. Só que aí, quando a gente entra nessa situação da atividade executada, ela se enquadra no anexo 5º. O anexo 5º, lá da Lei Complementar 123, ela traz essas alíquotas, essa tabela de alíquotas, né? Então, não quer dizer que ela vai pagar 30%. 30% vai ser a alíquota de cálculo nominal para chegar a uma tributação final depois. Porém, ela começa a pagar no mínimo 15,5% sobre a nota fiscal. Tá?
Enquanto as outras prestações de serviços pagam 6%, ou seja, 2,5 vezes, um pouquinho mais, né? Mais o dobro, 2,5 vezes, né? Então 6, o dobro é 12, então vai 15, né? Então 15,5%. Então o que a Receita Federal ela permitiu para dar mais, digamos, competitividade para essas empresas, para elas reduzir a carga tributária? Ela traz a seguinte situação. Vamos dar um exemplo, só para a gente ter uma ideia, quanto que essa empresa aqui, com esse faturamento, pagaria se fosse anexo 3 e quanto pagaria se fosse anexo 5º. Como anexo 3, nesse mesmo faturamento, esse que é o faturamento do ano anterior, dos 12 meses, nós estamos no mês de junho de 2020. Então, para achar a alíquota de quanto que eu vou pagar, o faturamento de junho foi 50 mil. Quanto por cento eu vou pagar no mês de junho? Vai depender de quanto eu faturei nos 12 últimos meses antes de junho. Então, para isso, eu vou pegar, então, 12 meses anteriores, deu 730 mil. 730 mil, nós temos aqui, então, pela tabela, 730 mil está na quarta faixa. Quarta faixa, 25,5. Não, aliás, vamos pegar aqui o 3%, né? É o 3%, é o anexo 3, aliás. Anexo 3 seria essa aqui. Depois eu vou fazer do anexo 5º. Anexo 3, então, a alíquota de 730 mil está dentro dessa quarta faixa. Então, 16%. 16%, 116,80. Não é isso que vai pagar de imposto, tá, gente? O faturamento foi 50 mil. Vai usar os 730 mil para determinar qual é a alíquota vai ser aplicada dentro dos 50 mil. Então, aqui, 730 mil vezes 16% vai dar 116,800. 116,800, eu vou diminuir uma parcela a deduzir de 35.640. 35.640 tirando de 116 vai dar 81.160. 81.160 pela fórmula, né, que é essa fórmula de cima, eu vou dividir, aliás, pela receita bruta dos 12 meses de novo, que é 730. Então, esse dividido por esse, eu vou pagar 11,12%. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Vou colocar 4 casas. 11,1178%. Então, essa vai ser a alíquota. 11,1178%. Então, essa empresa, se ela presta serviço pelo anexo 6, ela vai pagar 11,1178%. Ou seja, ela vai pagar de imposto R$ 5.558,90 de Simples Nacional. Bom, isso aí pelo anexo 3. Deixa eu só jogar isso aqui para cá. Anexo 3. Vou botar aqui. Anexo 3. Pelo anexo 5º, ela estaria nessa faixa e aplicaria 20,5%, né? 20,50% daria 149.650. Vou diminuir a parcela a deduzir de 17.100. Vai dar 132.550 dividido pela receita bruta total dos 12 meses. Essa é a fórmula de cálculo do Simples, que vai dar 18,1575%. Essa é a fórmula. 18,1575%. Isso aqui, então, ela pagaria de imposto R$ 9.078,75. Isso aqui pelo anexo 5, né? Anexo 3, anexo 5. Uma diferença
de R$ 3.519,85 para pagar. Então, anexo 3, anexo 5. Só que a Receita Federal, diante das normativas do Comitê Gestor Simples, estabeleceu uma seguinte regra: todas as empresas tributadas pelo anexo 5º, né, que estão nessa faixa, que são as profissões regulamentadas principalmente, todas as empresas que estão tributadas aqui, ela pode se tributar no anexo 3 quando a folha de pagamento de salários mais os encargos ultrapassarem a 28% desse valor aqui. Ou seja, faturamento 730 mil. 730 mil, 28%. Igual a 720 mil vezes 28%. Quanto que dá? 204.400. Isso significa, então, que se a folha de salários de funcionários, prolabore, autônomo, mais os encargos de FGTS, né, e alguns outros encargos que pode ter, o INSS descontado do funcionário não, porque desconto do funcionário não é a empresa que paga. O FGTS, folha de salários de autônomo, prolabore, somados, inclusive aquela cota de contribuição previdenciária patronal, CPP, paga no mês anterior, paga nos 2 últimos meses, somados, deu 28% de 730, ela pode pegar aquela atividade que é profissão regulamentada do anexo 5º e tributar pelo anexo 3. Então, cai drasticamente o imposto, né? 5.500 para 9.000 é 3.500 de diferença. E então isso aí abre uma possibilidade da empresa, do empresário, trabalhar com planejamento tributário. Por quê? Se aquele empresário faz contribuição de INSS em cima de um salário mínimo, ou se ele não tem funcionário, que muitas das vezes, aqueles casos que eu falei de profissão regulamentada, na maioria das vezes pode ser que nem funcionário não tem. O caso do médico, né, que trabalha de forma terceirizada para o hospital, ele registrou a empresa para ele prestar serviço de médico no hospital e recebe por nota fiscal, mas ele não tem funcionário, ele não precisa de funcionário, o profissional é ele. Então, o que pode acontecer? Ele pode simular um planejamento tributário em cima disso. Então, vamos fazer uma média de 204 mil dividido por 12. Ou seja, ele tem que ter uma média de custo de aproximadamente 17 mil para chegar nos 28% anual, de 12 meses. Então, isso aqui ele pode fazer o quê? Aumentar o salário dele, né? Então, por exemplo, quem tem um contrato de 10 mil por mês, 10 mil por mês, contrato fixo de médico, por exemplo. Eu falo médico é o mais comum, né? Mas pode ser um engenheiro, pode ser, né? Um contrato de 10 mil por mês. Se ele paga INSS em cima do salário mínimo, dá 1.045. Não vai fazer diferença, ele vai ter que pagar 15,5%. Às vezes ele tem 2 mil de gasto. 2 mil de gasto, pagando 15,5%. Compensa ele aumentar o prolabore dele para uns 3 mil, por exemplo, que 2.800 já passa seu teto, seu ponto de equilíbrio. 2.800 é os 28% de 10 mil. Então, 2.800 de prolabore, na soma do prolabore, mais algumas despesas que tiver ali da parte trabalhista, né? 2.800, por exemplo, coloca 3 mil. 3 mil é o salário tributável dele, o prolabore. Então, 3 mil vai gerar o quê? Vai gerar um INSS para pagar, vai gerar um imposto de renda para pagar. Só que isso tudo ainda é mais vantagem ele pagar prolabore, o INSS sobre prolabore em cima de 3 mil reais e pagar menos imposto no final do que pagar o INSS sobre o prolabore de um salário mínimo e pagar o imposto lá em cima. E por outro lado, ele vai estar contribuindo com a cota maior de INSS. Para fins de benefícios futuros, ele vai estar assegurado por um valor maior. Entendeu? Então, é uma análise que tem que ser feita
detalhadamente, porque isso aí pode mudar é um planejamento tributário, né, que pode vir fazer diferença na sua empresa, entendeu? Então, se na empresa do contribuinte, né, do empresário. Então, ele passa a contribuir mais, passa a registrar um prolabore maior, que no montante dos salários pagos, do montante dos encargos pagos entre impostos e os encargos e tudo, né, ele vai estar pagando menos em cima daquele prolabore maior, né, do que se ele tivesse pagando em cima do salário mínimo, talvez. Ok? Então, esse aqui é só um detalhezinho de migração, né, do anexo 5º para o anexo 3 para as empresas, para as empresas que é obrigado ao anexo 5º, mas se ela tiver uma folha de salários e encargos acima de 28%, a média dos últimos meses de folha contra os 2 últimos meses de receita, se for acima de 28%, ele pode sair dos anexo 3, passar para o anexos 5º, aliás, passar para o anexo 3 e reduzir sua carga tributária. Então pode ser que o encargo que ele tem de aumento talvez não dê esses 3.500 aqui, talvez dê bem menos, né? Entendeu? Então é isso aí, tá bom, pessoal? Qualquer coisa, estamos à disposição.